Irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando aqui mais um programa do Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. E nós tratamos no primeiro episódio sobre temperamentos e profissões. Esse é o segundo episódio dessa série de temperamentos e profissões. E nós tratamos esse assunto que é um assunto importantíssimo para a nossa vida profissional, mas também para a nossa vida espiritual. Logo após a vinheta, nós vamos retornar a este assunto, mas nos aprofundando mais aos temperamentos, aspectos desse temperamento, de cada um dos temperamentos da nossa vida. Amém? Então vamos chamar a vinheta e logo após a vinheta retornamos com esse assunto. Amém, glória a Jesus. Estamos de volta aqui nesse segundo episódio da série sobre temperamentos e profissões. E os nossos convidados, que são especialistas nessa área, né? Nossa irmã doutora Flávia Spangero, psicóloga, né? Portanto, formada em psicologia. Dentre aí as suas diversas pós-graduações e especialidades, tem aqui que destacar a toda vez eu erro essa palavra, hein? Terapia cognitivo-comportamental. É um trava-língua quase para mim. Amém, irmã? Paz do Senhor, tudo Paz bem? Paz do Senhor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Amém, glória a Deus. O pastor Marcos Saúde, do Grupo Ciência e Fé, também aí mestre na área de informática, professor, oficial de justiça, também de novo nesse episódio, né, conosco, pastor. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, grande alegria estar mais uma vez com aqui os irmãos e compartilhando também com os irmãos e todos que nos assistem. Glória a Jesus. No episódio passado, nós terminamos o episódio falando sobre o temperamento, também falando sobre a personalidade e o caráter. Eu queria que a irmã desse mais uma vez uma explicação sobre isso, porque esse assunto ele vai nortear todo esse episódio. Para aqueles irmãos que não acompanharam o primeiro episódio, podem acompanhar pelas nossas redes sociais, mas também a irmã deu uma iniciada nesse assunto, para nós continuarmos nesse aspecto aí dos temperamentos. Amém. Bom, então, para a gente entender melhor o que é o temperamento, né, vamos explicar novamente qual é a diferença de temperamento, de caráter e de personalidade. O nosso temperamento, ele diz aquelas características que nós já nascemos com elas. Tem aquele que é mais extrovertido, tem aquele que é mais discreto, tem aquele que é mais falante, aquele que é mais tímido. Então, essas características nós nascemos com ela. Se nós enxergarmos, né? Se nós pegarmos dois irmãos, ainda que sejam gêmeos, eles vão ter características diferentes. Então, esses são os nossos temperamentos. Então, o que é o nosso caráter? O caráter está muito ligado aos nossos juízos, né? Aos nossos juízos morais, às nossas regras, as regras sociais. Então, quando os pais educam seus filhos e falam sobre respeitar o próximo, sobre não roubar, né, não ofender alguém, para ser gentil, para agradecer, para pedir desculpas. Então, quando nós aprendemos isso, nosso caráter vai sendo moldado, vai sendo formado. E o que é a personalidade? Nós juntamos isso, as nossas características pessoais, com o nosso caráter que vai sendo formado e com as experiências de vida que nós vamos tendo. Experiências dentro da nossa família, dentro das escolas. Então, o que é a personalidade? É como eu me sinto, é como eu enxergo o mundo, né? Quem eu sou hoje, juntando tudo isso, as minhas características com o meu caráter e as minhas experiências. Então, quais são os temperamentos? Nós até citamos também, nós vamos hoje falar com um pouco mais de detalhes sobre cada um deles. E é interessante que os irmãos, assim que ouvirem, percebam se identificam mais com um temperamento do que com o outro, porque essa busca do autoconhecimento, que ela é útil tanto para as nossas profissões, como para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Glória a Deus. A irmã falou sobre o temperamento, o caráter e a personalidade. Quando a gente olha numa visão do mundo, né, uma visão comum daquele que não é servo, são essas três coisas que montam a personalidade total do indivíduo, é isso mesmo, né? Mas quando a gente traz para a gente que é servo, também tem o Senhor molda a nossa vida, o nosso caráter espiritual, e Ele rege também todas essas outras coisas, né? O Senhor vai nos moldando, vai mudando até mesmo a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar.
A gente vai ver esses exemplos na palavra, depois que a pessoa teve uma experiência de salvação, mudou completamente. Zaqueu desce depressa, né? Nós tivemos uma explicação disso no último seminário de jovens. Então, o Senhor também molda a nossa vida, né, pastor? Ele molda também o nosso caráter, a nossa personalidade, não é isso? Sim, o Senhor é aquele que basta nos colocarmos à disposição e permitirmos. E Ele vai operar desta forma e sempre vai trabalhar para o nosso bem, para o nosso melhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmã, qual é a importância de nós conhecermos, assim, identificarmos o nosso temperamento? Essa é uma pergunta importante, porque é importante que nós conhecemos o nosso temperamento, mas também nós conhecermos os outros temperamentos. Porque, veja só, quando eu conheço o meu temperamento, as minhas características, como eu sou, o meu jeito, eu me aceito mais, eu valorizo mais quem eu sou, eu me respeito mais também. Eu paro de ficar me comparando, né? Eu não tenho que ser tão extrovertida quanto aquela pessoa, eu não tenho que ser tão discreto quanto aquele irmão. Então, nós vamos aprendendo a reconhecer quem nós somos. Isso também nos faz respeitar mais os outros, né? Entendendo que os outros têm necessidades diferentes. Um sanguíneo, por exemplo, a gente vai falar ainda, mas que é uma pessoa mais comunicativa, tem necessidade de interação, tem necessidade de estar com pessoas, de conversar, de falar. Então, eu posso julgar mal aquela pessoa, né? Posso falar, ele está querendo chamar a atenção. E às vezes não é só uma necessidade de interagir, de falar e de conversar que ele tem. Então, conhecer o nosso temperamento é muito importante, mas ter um conhecimento geral também, para eu saber com quem eu estou me relacionando, porque isso facilita os nossos relacionamentos, né? É importante destacar que não existe um temperamento bom ou ruim. Não existe um temperamento certo ou errado. São características diferentes. Então, o irmão que é muito bom em matemática e tem as suas características, tanto pessoais quanto habilidades, você vai ser muito bem utilizado em certas áreas. Você vai ter um ótimo desempenho em outras áreas. Talvez em áreas muito diferentes, o desempenho vai ser mais baixo. Não quer dizer que seja ruim ou bom, mas que você tem mais habilidades, mais facilidade em determinadas áreas do que em outra pessoa. E é importante também, para o conhecimento dos temperamentos, nós sabermos que não existe um temperamento bom ou ruim, certo ou errado. Nós temos características diferentes e nós temos desempenhos diferentes de acordo com a área, de acordo com a atividade que nós estamos fazendo, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito voltada a detalhes, numa atividade que exija mais análise, mais atenção aos detalhes, vamos sair melhor do que uma pessoa que não tem tanta atenção aos detalhes. Então, por isso que nós podemos usar as nossas habilidades em tarefas diferentes e cada uma delas é importante. Então, não tem um que seja bom ou ruim. É importante que isso fique claro para todo mundo. Glória a Deus. E agora uma pergunta aqui que me surgiu. Para eu identificar esse temperamento, por exemplo, na minha vida, ou quem está assistindo, identificar esse temperamento na sua própria vida, ele necessita, doutora, de um auxílio profissional ou ele consegue identificar isso de forma autodidata? É possível. Hoje em dia, na internet, tem muitas informações. Tem livros que falam sobre os temperamentos. Na internet, nós encontramos muito conteúdo e é fácil de identificar. Então, não é uma tarefa tão difícil. É claro que se você fizer um teste, procurar um profissional, você vai ter informações mais completas, né? Mais específicas sobre você. Mas é possível, sim, ter esse conhecimento por essas informações que nós temos de livros e da internet. Glória a Deus. E eu queria que a irmã falasse, então, quais são, a gente já mencionou os pontos, né, desses temperamentos, mas que se aprofundasse. Quais são esses temperamentos? Certo, então vamos lá. O primeiro temperamento que nós vamos falar é o colérico. Então, quais são os pontos fortes? Todos os temperamentos têm pontos fortes e pontos a serem trabalhados. Todos nós somos assim. Temos nossas habilidades, nossas qualidades e tem aquilo que a gente precisa ter mais atenção, trabalhar e melhorar. Todos eles. Então, quais são os pontos fortes, né, de um colérico?
O colérico, ele é autoconfiante, ele gosta de desafios. É aquela pessoa que ela é mais corajosa, ela é mais segura. Eles gostam muito de competição, então eles são muito competitivos. Eles são rápidos. Se você tem uma tarefa para fazer, precisa que ela seja executada com agilidade, se você identificar um colérico, é preferível dar essa tarefa para ele, porque ele vai trazer com muito mais rapidez o resultado. Se você, de repente, entrega para uma pessoa que é muito atenta aos detalhes, ele vai te entregar com um pouco mais de tempo, vai demorar um pouco mais. Então, os coléricos, eles são objetivos, eles são práticos, eles são focados em resultados, eles vão até o fim, porque eles gostam de desafios. E quais são os pontos que eles precisam desenvolver, que eles precisam ter atenção para que eles melhorem, para que eles sejam aperfeiçoados, né? Como eles são muito seguros, muito autoconfiantes, eles podem ser mais teimosos, mais intolerantes. Como eles são rápidos, eles tendem a ser um pouco mais intolerantes com quem tem um ritmo menor. Com quem precisa pensar mais, elaborar melhor antes de responder, né? Antes de entregar uma tarefa. Então, eles podem ser mais impacientes, podem se estressar com mais facilidade e eles não são tão atentos a detalhes. Então, eles tendem a entregar mais rápido, com mais agilidade, com eficiência, mas não se ater tanto àquelas minúcias de uma determinada tarefa. A irmã vai falando aqui e a gente já vai pensando nas pessoas que a gente conhece, né? Sim. Fulano, Beltrano. E isso é importante. Isso é importante porque facilita, igual como eu falei, né? Facilita os relacionamentos. Nós já sabemos o que esperar. Se eu percebo que uma pessoa tem algumas características mais do colérico, eu sei que se ele me pedir alguma coisa, eu tenho que entregar mais rápido. Porque a tendência é que ele fique mais sem paciência. Então, a gente se relaciona melhor com as pessoas, quando a gente identifica qual é o perfil dela, qual é o temperamento dela e qual é o nosso, né? E a gente consegue identificar aqui na palavra algum aspecto desse, doutora? A senhora consegue identificar isso? Pastor também, quiser comentar? Nós podemos sim identificar, fazendo uma análise assim. Eu não sou especialista, né, mas creio que até ao lermos a palavra nós vamos identificar, por exemplo, na vida de Paulo, características, né, até anotei aqui, por exemplo, força de vontade, determinação, coragem, que são características desse temperamento colérico, né? Ele diz assim na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É claro que esse texto ele tem uma profundidade profética extraordinária, né? Não estamos entrando nisso. Mas, no sentido de extrair aqui para o nosso propósito, né? Aquela característica do combativo, né? Firmeza, né? Segurança. E também, em alguns momentos, como nós encontramos, por exemplo, na carta a Gálatas, no capítulo 2, verso 11, o próprio Paulo, ele fala da maneira como ele reagiu quando Pedro, né, ele chega em Antioquia, né, ele diz assim, chegando Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara porque era irrepreensível. Repreensível. Repreensível, sim, né? Então, assim, quer dizer, dizendo exatamente, né, mostrando ali uma certa intolerância, uma certa inflexibilidade, né? E agindo numa atitude realmente, como colocou assim, mais intolerante, né? Exatamente, e de certa forma impaciente ali, mas mais nessa identificação, né, desse temperamento. E a gente olha esses textos, a gente vê que, primeiro de tudo, que é a operação do Espírito Santo. Tudo que está na palavra tem a operação profunda do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele é sábio. A gente estava até conversando antes de entrar no ar, o Espírito Santo ele é sábio para colocar as peças corretas no lugar certo. Então, Paulo, ele também, eu vejo nessa parte aqui do resistir a Pedro, também como autoconfiante. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele falou assim, não, eu posso falar com Pedro que o Pedro está errado. E Pedro aceitou porque Pedro também pelo Espírito. E é o Espírito Santo que ele move todas as coisas ali e nos deixa sempre na presença do Senhor sem nenhum caminho errado. O Espírito Santo ele direciona o nosso caminho de maneira correta. Ele aproveita essas nossas características, né? Mas ele também molda a nossa vida para que nós possamos caminhar na presença do Senhor. Amém. Eu queria que a irmã continuasse, né? O próximo. Amém. O próximo é o sanguíneo. Então, os pontos fortes. São aquelas pessoas mais extrovertidas, sociáveis, estão sempre
brincando, falando, conversa com todo mundo, tendem a ser mais criativos, gostam de novidades. Então, são aquelas... Quando a gente vai numa empresa, a gente vê, por exemplo, no setor de marketing, normalmente tem muitos sanguíneos, que são pessoas que estão sempre trabalhando com novidades, estão antenados com tudo, então sempre precisam dessa criatividade, né? Eles gostam de novidades, como a gente falou, são competitivos também, eles são intensos e são afetuosos. Um pouco diferente dos coléricos, eles são mais afetuosos, eles são mais humanos, gostam mais dessa interação com as pessoas. E aí os pontos a serem desenvolvidos. Eles tendem a ser mais desorganizados. Como eles gostam muito de novidades, então eles estão fazendo uma tarefa. Surgiu alguma coisa mais interessante, a chance dele ir para o mais interessante e não terminar essa é grande. Então eles tendem a ser um pouco mais desorganizados e a não terminar, às vezes, alguma tarefa. Então precisa ser mais monitorado para que consiga entregar no prazo, para que não se atrase, né? Ou não deixe de completar alguma tarefa. Então, podem perder o foco, tendem a ser impulsivos, tanto os coléricos quanto os sanguíneos, eles tendem a agir primeiro para depois pensar. Graças a Deus que temos o Senhor, né? Para moldar de acordo com cada uma desses pontos a serem desenvolvidos, né? Então, essas são as características do sanguíneo. Então, a gente vê muito as pessoas que são muito bem relacionadas, né? Normalmente elas passam, já todo mundo cumprimenta, porque são pessoas que gostam e têm necessidade de interações sociais. E a gente vê aqui, nesse aspecto aqui, pastor, na vida de Pedro, né? E você vai ver claramente uma diferença entre Pedro antes de ter uma experiência com o Senhor, lá na praia, que o Senhor fala com ele, né? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Até aquele momento nós vamos ver Pedro de um jeito e depois daquele nós vamos ver Pedro de outro jeito, mas mantendo uma característica, mantendo esse temperamento. Né, pastor? Tem Pedro antes da crucificação, Pedro vai lá e tenta acertar o Malco, né? Ele acertou a orelha porque ele era ruim de espada, ele errou. Ele queria acertar o pescoço, né? Isso é impulsividade, né, pastor? Impulsividade. Eu lembrei também aqui, Tiago, essa impulsividade, agir mais pela emoção, né? Que é o exemplo aí que ele cortou a orelha de Malco ali, movido pela emoção, né? Tentando talvez ele defender, não querendo que Jesus fosse preso e tudo, mas fazia parte do projeto de Deus que o Senhor iria morrer por nós, né? E ele não tinha a bênção do Espírito Santo na vida dele, foi ter depois. E outra característica interessante que também combina, né, com o sanguíneo, que é a facilidade de se comunicar. E Pedro, ele foi um grande comunicador quando ele foi usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para, no dia de Pentecoste, falar aquela mensagem maravilhosa, né? Extraordinária ali, e que quase 3.000 almas se converteram, né? Pedro pondo-se em pé, Atos capítulo 2, verso 14, registra isso, levantou sua voz, e ali ele começa então a falar uma mensagem que era uma mensagem profética para o momento, mas usando exatamente dessa habilidade. É interessante a gente perceber isso. Deus, ele usa cada um na sua característica e aproveita, né? Sim. O Senhor muitas vezes ele aproveita. Claro que o Senhor, ele trabalha na vida do homem em santificação, porque a salvação é isso, evidentemente, mas há certos temperamentos que o Senhor aproveita. Às vezes a pessoa é muito comunicativa, Deus usa essa habilidade de comunicação dela, muitas vezes para evangelizar, muitas vezes para se aproximar de outras vidas, né? E você vê Acho muito interessante isso. Você vê essa característica no ministério, aquele que é evangelista. Né? Ele quer conversar, ele quer falar da palavra. Eu tenho até um pastor que já é antigo na obra, alguns irmãos devem conhecer o pastor Altivo, que é desde o início da obra, ele é evangelista. E é desse jeito, ele está no supermercado, ele está evangelizando o caixa, ele está evangelizando aqui, daqui a pouco aquela pessoa está dentro da igreja. Porque ele vai ali conversando, ele é comunicativo, né? E mais ainda a operação de Deus. É importante a gente enfatizar isso, porque a gente vê que em Pedro aqui, claramente, essas duas condições. Antes de Pedro ter uma experiência com o Senhor, a impulsividade dele era para fazer aquilo que era emocional, que era razão, né? Está dentro da razão humana.
a emoção também. Sim. Mas aí depois que Pedro tem a experiência com o Espírito Deus, Santo, né? aí o Espírito Santo começa a revelar, ele passa a ter o seu temperamento moldado pelo Espírito Santo. Muito bom. Aí o Espírito Santo usa, e aí o Espírito Santo dá vitória, o Espírito Santo dá uma bênção, e usa esse temperamento de forma assim, maravilhosa e sabiamente, né? Porque o nosso Deus é sábio e soberano. E vamos continuar, doutora? Qual é o próximo? Vamos. O próximo é o melancólico. Então, vamos lá. Quais são os pontos fortes do melancólico? Eles são calmos, eles são autocontrolados, são confiáveis, gostam de regras, eles não têm dificuldade em seguir regras ou rotinas. Pode perceber, alguém que tem um temperamento mais melancólico ou fleumático, que é o que a gente vai falar ainda, eles tendem a fazer os mesmos caminhos para ir trabalhar. Eles dificilmente fazem muitas mudanças na vida. Então, eles gostam de regras, gostam de rotina, gostam muito de planejar. Então, eles pensam muito antes de executar uma tarefa. Eles não se empolgam muito rapidamente. Se você lança uma ideia, vamos fazer tal coisa, ele vai falar, mas espera aí, como é que é? Quanto que gasta? Quanto tempo vai gastar para fazer isso, né? O que vai precisar? Então, ele gosta de planejar. Então, ele pensa bastante antes de tomar qualquer decisão. São mais reservados, são também alegres, são bastante detalhistas, são mais amigáveis. Então, são pessoas mais tranquilas. Não são como os coléricos, né? Que são mais firmes, que mais... não correm de um confronto, Sim. né? Então, aquelas pessoas muito seguras, e eles já são mais pacíficos, já são mais passivos até também. É mais fácil de aceitar as regras. Pontos a serem desenvolvidos. Falta de autoconfiança, eles são muito preocupados pelo fato de planejar demais, pensa muito no que pode dar de errado, então fica planejando muito, acaba se preocupando demais. Por se preocupar muito, a entrega é mais tardia, porque alguém que cuida de todos os detalhes, que está sempre tentando pensar o que pode dar errado para evitar que aquilo aconteça, então até ele colocar em prática vai demorar mais do que outros que não se atentam a detalhes, que são mais rápidos, né? Que é o caso dos coléricos e sanguíneos. Então, os melancólicos, eles têm essa característica. Não gostam muito de mudanças, preferem que as coisas permaneçam como estão. Quando tem que fazer alguma mudança, gera um desgaste, um sofrimento maior. Não gostam muito de surpresas, né? De pessoas que cada dia chegam com uma ideia diferente, ou no trabalho cada dia tem uma tarefa diferente, uma surpresa diferente. Então, eles preferem realmente uma estabilidade maior. Glória a Deus. A gente vai ver essa questão da pessoa ser detalhista, nós vamos ver na palavra também Moisés, né, pastor? Imagina Moisés fazendo ali a construção do tabernáculo, que ele viu na eternidade, né? Isso. Os detalhes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto, pastor. É interessante, eu me lembrei aqui quando o Senhor chama Moisés. O chamado de Moisés, ele começou a ficar preocupado, né? Moisés, eu tenho um chamado, então ele tem aquela visão extraordinária da sarça, que estava envolvida no fogo que não consumia, ele se voltou para aquela visão extraordinária, e o Senhor começou a falar com ele. Falou, Moisés, eu tenho um povo que eu quero tirar do Egito, quero levar para uma terra prometida, e uma terra que mana leite e mel. E aí ele começou, Senhor, eu lembrei disso, né, exatamente, meticuloso, né, planejando antes, mas Senhor, e talvez o povo não vai crer. Como é que vai ser isso? Primeiro, eu não sei falar bem, né? E o Senhor, não, mas eu vou providenciar. Arão vai falar, né? Senhor, mais na frente, Senhor, mas não vão crer. Moisés, mas eu vou operar sinais. Lança seu cajado na terra. Aí lançou. Agora coloca sua mão do seu lado direito. E aí o Senhor começou a mostrar para ele, né, que tudo, na verdade, estava no plano de Deus. Ele estava preocupado ali, mas tudo estava na economia do Senhor, né? Outro detalhe aqui, a questão dos detalhes, né, do perfeccionismo de Moisés com relação aos detalhes da lei, né? Quando ele desce, e aí depois o Senhor, que ele quebra as tábuas da lei, depois ele sobe novamente, e ele mesmo que talhou, né? A segunda.
Então, a questão do perfeccionismo, então tudo isso aí também encaixa, né, com esse perfil aí. Glória a Deus. Doutora, Amém. e o próximo? E o último é o fleumático. Então, quais são os pontos fortes, né? Eles gostam de trabalhos analíticos, também são bastante detalhistas, são muito metódicos, eles também pensam muito antes de fazer qualquer coisa. Eles são até mais metódicos e mais detalhistas do que os melancólicos. Então, eles pensam muito, prezam pela qualidade, eles são cautelosos nas amizades, não é aquela pessoa que vai estar sempre rodeado de pessoas, né, de amigos. Não, ele normalmente vai ter um amigo mais próximo e aquele amigo vai ficar para toda a vida. Então, e o fleumático, ele também é muito preocupado com tudo, né? Então, ele também é uma pessoa que tende a entregar as coisas, as tarefas, de uma forma mais tardia. Então, precisa, às vezes, de um pouco mais de incentivo para ele colocar em prática, porque senão ele fica muito preocupado com os detalhes, de fazer tudo certo, tudo perfeito, e não coloca em prática, né? E os pontos a serem desenvolvidos. Então, eles são muito autocríticos, eles são mais introspectivos, normalmente são aquelas pessoas mais tímidas, mais fechadas, que se sentem mais... com as pessoas que eles se sentem à vontade, eles brincam, conversam, mas se está num ambiente que tem pessoas mais desconhecidas, tendem a ficar mais fechados. Tendem a ser mais inflexíveis, eles são muito técnicos. Eles gostam de buscar informações técnicas. Então, tendem a ser mais inflexíveis, porque eles já pesquisaram sobre aquilo. Então, para convencer, você tem que trazer outras informações técnicas, né? Então, Entendi. e também não gostam tanto de mudanças, de novidades. São mais também tranquilos em relação a isso. São pouco práticos, têm dificuldade com novos projetos e são pessimistas. Por isso, por sempre antecipar. O que pode dar de errado? O que pode sair de ruim? Deixa eu me antecipar. Então, às vezes, gasta muito tempo nisso. Então, aquela atividade até às vezes perde o brilho, né? Porque já pensou em tantos pontos ruins que às vezes até desanima de concluir. Então, esses são os fleumáticos. E a gente vê essas características também, um pouco dessa característica também na vida de Abraão, né, pastor? Mais temeroso, exatamente, pacífico. Né? Pacífico, aquele momento quando ele caminhava com Ló, e aí houve contenda, né, entre os pastores de Ló, os pastores de Abraão, e aí ele chama, fala, não haja contenda, vamos procurar uma solução pacífica aqui. Você procura a terra que vocês querem. Pode escolher, né? Pode escolher. E aí eles Ló escolheu as campinas, né? E Abraão ficou com os montes, que é onde é a terra, né? Onde até hoje está ali Jerusalém. E você vê que Abraão era tão confiante no Senhor que ele deixou Ló escolher. Não, você pode escolher. Que a escolha que você fizer, a que vai sobrar para mim foi a escolha que Deus fez para mim. Pode escolher. E foi exatamente, profeticamente, foi isso, né? Ló foi para as campinas e Abraão foi para os montes. E tem um texto aqui em Gênesis 15, verso 1, quando o Senhor fala, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Quer dizer, essa questão de ser temeroso, né? Mas o Senhor, Ele é aquele que acalma, aquele que dá essa segurança aos servos, né? Amém, glória a Jesus. A gente está chegando ao final desse episódio, falamos sobre os temperamentos, mas queremos deixar aqui uma palavra que é o seguinte, o Senhor, Ele pode operar em todas as coisas. O Senhor pode pegar qualquer uma pessoa com qualquer temperamento e transformá-la de maneira totalmente diferente. Verdade. Mas o Senhor, Ele é sábio também. Então, Ele pega os temperamentos corretos, coloca nos lugares certos, trabalha ao longo da nossa história para potencializar aquilo que a gente tem de bom, né? Os talentos que o próprio Senhor nos deu, mas também para nos moldar naquilo que nós precisamos ser moldados, ser melhorados, ser... Não é isso? O Senhor vai fazendo isso na nossa vida, mas é importante a gente conhecer esses aspectos, até para nós como profissionais, por exemplo, na gestão de uma empresa, eu saber que eu não posso entregar, por exemplo, um projeto que precisa ser feito em 2 dias na mão de uma pessoa que tem um temperamento mais detalhista, que ele vai demorar mais tempo. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Como também um projeto, vou falar da minha área de elétrica, como também um projeto que você precisa se atentar para os detalhes, na mão de um colérico, né, que vai, não, vou fazer rapidinho, vou entregar e vai esquecer os detalhes. Isso é bom nós conhecermos como profissionais de gestão, Verdade. É bom nós conhecermos também para nós, né, doutora? Até uma fala que eu queria que a doutora falasse sobre
se a pessoa descobriu como combina, o que combina mais, não é isso? Isso, esse assunto todo, a gente fez a ligação desse assunto dos temperamentos com as profissões, né? Então, é interessante que as pessoas, então, pensem sobre esses temperamentos para descobrirem qual é o temperamento que mais combina comigo. Às vezes são 2 que combinam mais, não necessariamente é um, não. Na verdade, nós temos características de todos, mas normalmente 2 deles se destacam mais em cada pessoa. Então, qual que é o meu temperamento e como que eu posso unir isso às minhas preferências, aos meus interesses, né? A minha futura profissão. Então, esse autoconhecimento contribui para que eu consiga escolher algo que realmente vai me motivar, né? Porque o que motiva um melancólico e o que motiva um colérico são coisas diferentes. Então, cada um se identificar e perceber isso é importante para ajudar nessa escolha profissional. Glória a Deus. Pastor Marcos, chegando ao final desse programa, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais. Só reforçar, para mim foi um grande aprendizado também, né? Glória a Porque eu Deus. não conhecia a fundo e foi um aprendizado muito maravilhoso. Eu já consegui me achar aqui. Eu também. e dizer o seguinte, que só reforçar a todos que nos assistem, que o Senhor, Ele usa a sua característica, o seu temperamento, na obra dele, naquilo que, muitas vezes, potencializando aquilo que você tem de positivo, né? Até para o seu bem também, no sentido de direcionamento, como nós falamos no primeiro episódio, direcionamento para a vida profissional, direcionamento em relação a como se relacionar com outras pessoas, e aquilo que muitas vezes a gente percebe que são carências, né? Às vezes alguém tem um temperamento mais aguçado e menos em outro, mais de um temperamento, menos de outro, mas o Espírito Santo, ele é aquele que ele nos aperfeiçoa cada dia. Glória a Deus. E ele vai operando e nos moldando para que em tudo nós possamos ser mais do que vencedores. Amém. Glória a Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos chegando ao final, né, desse programa, desse segundo episódio, sobre essa série de temperamentos e profissões. Eu queria agradecer a presença dos irmãos, pastor Marcos Saúde, muito Amém. Obrigado. Doutora Flávia, Amém. o Senhor abençoe, muito obrigado pela Amém, presença que agradeço. aqui. E agradecer a todos que participaram assistindo esse programa e dizer que os nossos conteúdos, eles são transmitidos pela rádio, pela TV Web Manaim, pela TV Manaim, mas também no nosso canal, no YouTube, tem todo o programa, tem uma playlist com todos os programas, irmãos podem acompanhar. Se perdeu algum episódio anterior, irmãos podem ir lá acompanhar. Não esqueça de curtir o canal, de se inscrever. Isso é muito importante para que esse conteúdo ele seja impulsionado para outros irmãos. Amém? Desejamos a todos a paz do Senhor.